E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Toy Makeover. E dessa vez aqui com esse boneco do Super-Homem, que com alguma dificuldade eu consegui encontrar algum desses bonecos separado para comprar e eu achei esse Super-Homem aqui. Eu comprei ele sem nem saber o que eu ia fazer, mas eu acabei decidindo aí em fazer o Cavaleiro Negro. Então, eu acho que poucas pessoas aqui do canal vão conhecer, mas o Cavaleiro Negro é um personagem do filme do Monty Python, que chamou Cálice Sagrado, que é um filme que conta a jornada do Rei Arthur e tal. É um filme de comédia, é filme em inglês, é um filme muito antigo, se eu não me engano ele é dos anos 70. E o Cavaleiro Negro é um personagem que, em certa parte da história, ele impede a passagem dos heróis, né, do filme. E durante a luta ele vai perdendo o braço, perde a perna, mas ele continua querendo lutar, ele continua não querendo deixar o pessoal passar. Então é um personagem engraçado e eu resolvi fazer esse personagem. Então aí, como vocês podem ver, o processo que vocês veem todo o vídeo de Toy Makeover, que é desmontando o boneco, tirando a bateria, tirando a luzinha do peito e arrumando a posição. Eu queria inicialmente usar um braço e uma perna, deixar ele com um braço e uma perna só. Mas no final achei que ia ficar mais interessante ele ficar só com uma perna. Então foi o que eu fiz, deixei ele só com uma perna. E a minha ideia era, na base, colocar todos os membros deles que foi amputado. Mas aí, no final eu acabei achando que ia ficar muita bagunça numa base pequena, um monte de membro ali. E acabei optando por deixar só uma perna e a espada dele. E aí eu tô fazendo os cotocos aí do braço dele, né, com biscuit. Eu poderia ter feito com Durepox, eu acho que ia ficar melhor, porque o biscuit tem aquele problema dele diminuir o tamanho, então isso acaba prejudicando um pouco. E isso daí que eu tô mostrando é uma forma que eu fiz com cola quente. Eu fiz uma cópia da cabeça do Super-Homem, porque inicialmente eu ia usar a cabeça dentro do capacete. Então eu fiz essa cópia, aí foi com massa poliéster e pegou bolha ali no nariz, não ficou certa. E essa segunda cópia foi com Durepox e já ficou um pouco melhor. Então, no final das contas, eu ainda acabei ficando com as 3 cabeças ali, porque eu não utilizei nenhuma dentro do capacete. E para fazer a forma é muito fácil, é só colocar um desmoldante no que você quer copiar e pôr a cola em volta. Depois é só retirar quando a cola secar. Aquele capacete vermelho ali feito em EVA, eu vou trocar ele futuramente, que eu digo aí no vídeo mesmo, mais pra frente no vídeo, porque eu achei que ele ficou muito feio e não ficou muito parecido com o capacete de verdade. Essa parte aí, tirando o relevo das botas, não era necessário, já que eu ia revestir isso daí com massa, né, pra fazer a calça dele. E aí eu tô cobrindo aí a bota para fazer o sapato do cavaleiro, que é um pouco mais arredondado, não é tão pontudo. E esse Superman, ele era cheio de textura, o corpo inteiro dele é cheio de textura. Então, cobrir foi melhor também, que eu não precisei lidar com essas texturas, ter que lixar e coisa do tipo. Aí agora fazendo a calça, eu fiz tudo isso com Durepox. Foi bem simples fazer essa calça e o resultado me agradou muito. E desculpa se vocês estão ouvindo um passarinho aí no fundo, é porque tem um passarinho piando aqui perto e não tenho o que fazer. Mas enfim. Aí eu fiz a dobra usando o cabo do pincel mesmo, fiz umas marcas de dobra na calça. Para não ficar totalmente reta, né? Dar um efeito do tecido ali. Se bem que eu não sei se era um tecido ou se era uma malha de ferro. E aí na perna amputada eu fiz o mesmo processo, então eu não filmei ele. A única diferença é que eu fiz o meio rasgado ali em cima onde foi o corte e fiz um ossinho ali.
Aí vocês podem ver que eu estou trabalhando nesse capacete, mas como eu falei, eu não vou utilizar ele, porque eu achei que ele não ficou muito fiel. Mas eu decidi deixar mesmo assim no vídeo para vocês terem uma ideia de como fazer alguma coisa também. Eu fiz usando EVA, é bem simples. Às vezes as coisas são bem mais simples do que parece, né? Então eu decidi deixar aí no vídeo. E essa foi a espada que eu fiz. Eu fui cortando ali um palitinho de churrasco e tal. E daí fui fazendo os detalhes nela com Durepox. Eu ia deixar a lâmina dessa forma aí mesmo, porque a espada dele é mais fina. Só que não tava achando muito legal, então no final eu não filmei, mas eu acabei colocando um Durepox. Então tudo que eu fiz meio que por experimentação no improviso, eu acabei não filmando. Mas dá pra vocês entenderem perfeitamente o que eu fiz, porque não tem segredo nenhum. Na lâmina ali eu só revesti com o Durepox e cortei no formato. Então, depois ali, ó, tá vendo? Esse foi o segundo capacete que eu fiz. Eu fiz usando aquelas mangueiras pretas de construção. Eu acho que é usada para fazer passagem elétrica de fio e coisa do tipo. Eu acho, eu não sei. E essa é uma camiseta que eu fiz aí depois de muito teste. Consegui chegar nessa camiseta. Eu comecei a passar o primer aí, eu passei com o aerógrafo para ficar mais uniforme, não ficar com marca de pincel. Então eu passei o primer no capacete, nas pernas. Eu não ia passar no corpo, já que o corpo vai ser coberto com a camiseta dele e tal, mas com a roupa, né? Mas eu acabei passando só pra ficar tudo do mesmo jeito. Aí a espada como ela ficou. E depois eu passei tinta preta em tudo. Porque a roupa dele é basicamente toda preta, né? Só na calça que eu vou deixar ela um pouco mais cinza para contrastar um pouco com o sapato, que o sapato sim vai ser preto. Mas aí eu pintei todo ele de preto. E agora aí eu vou fazer o brasão que ele tem no peito. Eu marquei bobeira e acabei filmando do lado errado. Então vocês vão ver a maior parte do tempo aí a minha mão. Mas então aí eu cortei o vídeo para não ficar muito longa essa parte da pintura, já que minha mão ficou na frente de tudo, né? Mas aí eu coloquei a imagem de referência no computador e fui pintando ali com a tinta vermelha o brasão dele. Agora começando a parte de pintura mesmo, eu já pintei ali de vermelho o ferimento. E agora eu vou pintar ali a cor da pele ali no cotoco do braço dele. Algumas pinturas eu pulei porque, tipo, é muito simples, né? Não tem muito segredo. Então às vezes agiliza um pouco o processo, não ter que ficar parando para filmar cada segundo, né? Então uma coisa que não vai fazer diferença, que é simples, todo mundo sabe fazer, eu acabo pulando, cortando, não filmando, para agilizar o tempo de criação aí do personagem. Agora com um cinza, um cinza, né, porque eu pintei de preto, mas com um cinza bem escuro, eu tô passando aí na calça e vou fazer várias camadas com cinzas, com tons de cinza mais claros, né, até dar o efeito que eu quero, que é deixar uma calça cinza. Falei muito cinza, mas é isso que eu quero. E aí ficar também com as sombras, né? Ao invés de pintar toda a calça de cinza e depois eu passar uma tinta preta e vir enxugando, igual eu costumo fazer, nesse caso eu fiz ao contrário, pintei de escuro e fui clareando aos poucos usando a técnica do dry brush, que seria o pincel seco. Então depois de tudo isso pronto, é só agora montar o boneco. Eu vou ir agora colar a camiseta na posição certa. Eu usei uma cola de tecido, uma cola de pano, uma cola que estava bem ressecada, porque eu acho que já é bem velha. Então eu tive que aplicar ela ali com o cabo do pincel para ficar mais fácil. Essa parte aí eu fiz tipo um saiote, mas na verdade eu acho que era tudo uma coisa só. Era como se fosse um camisão ali.
tal, mas eu acabei dividindo em duas partes também. Porque vai ter esse cinto aí no meio aí. E vai cobrir ali a emenda das duas partes. Eu ia fazer o cinto de EVA, mas eu achei que talvez não fosse ficar tão bom, então eu fiz de Durepox. Um detalhe ali também no pescoço que ele tem, é tipo uma malha de ferro, né? Ali que fica embaixo do capacete. Eu também fiz de Durepox. E essa é a base. A base eu fiz uma massa de cimento, coloquei dentro de uma forma, que era uma vasilha de pêssego. E aí eu fui pintando de marrom. E ela tá toda quebrada assim, não foi de propósito, foi sem querer, mas acabou que eu achei que ficou interessante. Então eu fui fazendo ali técnica do dry brush também, pintei de marrom e fui passando tons mais claros. Ali naquele topo eu passei branco, porque eu vou usar esse verniz vitral verde, que era para tentar dar um aspecto de grama, mas acabou ficando mais parecido com musgo. Mas mesmo assim, eu achei que ficou interessante e deixei dessa forma mesmo. Então depois que eu finalizei essa base, que é uma base bem simples, eu comecei a colar todas as peças na posição. Eu tive um pequeno problema, porque mesmo passando primer nessa base, quando eu comecei a colar as peças, a tinta começou a desgrudar, como se fosse uma película. E esse é o resultado que vocês estão vendo. Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal o personagem. Aquele Superman era muito feio. Eu pensei em fazer algum herói, mas já tem muita gente fazendo herói. Eu quis trazer algum personagem mais inusitado que quase ninguém trouxe. Então eu fiz o Cavaleiro Negro. Espero que vocês tenham gostado. Siga no Instagram, que lá tem spoiler toda semana. Lá tem o antes e o depois. Tem o grupo de Toy Makeover, que tá crescendo bastante, então segue aí, tá tudo na descrição, minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, o grupo. Tem grupo de artes e o grupo de Toy Makeover. Então, dá uma olhada na descrição, dá uma olhada aí no primeiro comentário fixado. E não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, dê like, comente, compartilhe. Isso ajuda muito o canal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!